Finalzinho do versículo 28 diz o seguinte: que ela é a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. A igreja precisa de pastores, porque ela é preciosa. A igreja é preciosa. Ela é tão preciosa, que Deus estabeleceu pessoas para bem de perto cuidar dela. Deus estabeleceu homens capacitados, escolhidos por Ele, habilitados por Ele, para cuidar dela. Tamanha sua preciosidade. E como nós sabemos que ela é preciosa? Muito simples. O finalzinho do versículo 28 diz que Deus comprou a igreja com seu próprio sangue. E sendo tão preciosa assim, ela precisa de pessoas que cuidem dela com todo carinho, com toda atenção, com toda diligência, com todo zelo. Ela precisa de pessoas que a cerquem constantemente, que a acompanhem constantemente, que a tenham debaixo dos seus olhos o tempo todo. Tamanha sua preciosidade. Os irmãos não podem ver largados. Os irmãos devem saber que estão sendo observados amorosamente pelos pastores da igreja. E observados por quê? Porque são preciosos. E por que são tão preciosos? Porque foram comprados pelo sangue de Deus. O sangue de Deus foi derramado para comprar os irmãos. E isso confere aos irmãos uma dignidade e um valor que nem todos os tesouros do mundo poderão igualar. O apóstolo Pedro fala sobre isso. Ele diz em 1 de Pedro 1,17, ele diz, veja, acompanhe na sua Bíblia, 1 de Pedro 1,17. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Ele está dizendo aqui, olha, vocês têm uma base para o comportamento de vocês. Ele diz, vocês foram comprados por um sangue precioso. Logo, vocês são pessoas preciosas demais. Vocês foram elevados a essa posição de preciosidade por terem sido comprados por um preço tão alto. Logo, andem de modo digno do seu valor, ele diz. O modo como vocês devem agir, o texto diz, deve ser no sentido de vocês se comportarem com temor durante todo o tempo da vossa peregrinação. Portem-se com temor, portem-se dignamente, comportem-se com dignidade, porque vocês foram comprados por um preço precioso. Vocês não são pessoas jogadas aí no mundo, rastejando aí pelo mundo, pela lama do mundo, como os incrédulos, sem saber para onde vão. Não. Vocês não são pessoas abandonadas, largadas, bastardos jogados pelo mundo, não. Vocês têm um pai, vocês chamam de pai aquele que julga segundo as obras de cada um. Vocês devem considerar essas coisas, a posição de vocês, a dignidade de vocês, o preço de vocês, e se comportar de modo digno disso, ele diz, porque o preço que vocês custaram foi alto demais. O apóstolo Paulo pega esse mesmo pensamento e transporta esse mesmo pensamento para os presbíteros de Éfeso, dizendo o seguinte: cuidem bem da igreja, cuidem bem dela, porque ela é extremamente preciosa. O valor dela não deve ser levado em conta somente pelos membros da igreja.
No sentido de dizerem, eu fui comprado por um preço alto e devo agir de modo digno disso. Isso é correto. Mas não somente isso deve ser levado em conta. Os pastores também devem levar isso em conta e dizer, eu vou cuidar desse rebanho, porque é um rebanho preciosíssimo. E ele é preciosíssimo, eu sei. Não porque eles têm valor em si. Eles são preciosos porque foram comprados por um preço muito alto.